meus irmãos, e no vídeo de hoje nós falaremos sobre o chamado de Cristo. E se vocês já estão interessados no assunto, foco na palavra. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal No Caminho da Paz em Cristo. E o chamado de hoje é: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, vinde após mim. Um chamado maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para nós, os seus servos, os seus amados, pregarmos a sua palavra genuína, pura, com toda a clareza que nela há. E eu já quero iniciar dizendo: o Evangelho de Cristo não necessita de adereços para ser pregado e divulgado. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não necessita de fábulas para ser pregado. Apenas pregue ele com a sua essência e com a sua verdade. Eu peço aos irmãos que tomem as suas Bíblias em mãos. Nós iremos ler Mateus 4:18. Por favor, abram as suas Bíblias. E assim está escrito no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. E disse-lhes: segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram. E indo dali, ele viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João no barco com seu pai Zebedeu, consertando as suas redes, e ele os chamou, e eles imediatamente deixaram o barco e seu pai e o seguiram. Eu quero que vocês percebam o quão irresistível é o chamado de Cristo. Os apóstolos foram chamados e imediatamente o seguiram. Paulo foi chamado e deixou tudo para fazer a vontade de Cristo. Nós estamos dispostos a fazer o mesmo? Estamos dispostos a obedecer o chamado de Cristo e a fazer o trabalho que Ele nos entregou? Nós temos que pregar o Evangelho do Senhor com a sua essência e com a sua verdade. O Evangelho de Cristo não necessita de adereços. Ele não precisa ser enfeitado para que ele alcance o objetivo que ele tem: salvar pessoas, transformar vidas, trazer os eleitos de Cristo para o caminho de Cristo. E hoje, muitos pregadores deturpam o Evangelho do Senhor. Eles pregam um evangelho que só acaricia o ego de homens, de mulheres, de pessoas que não querem servir a Cristo de verdade. Pensem nisso. Continuem com as suas Bíblias em mãos, que nós vamos continuar lendo a palavra do Senhor. Nós iremos continuar no Evangelho de Mateus. Eu gostaria que agora os irmãos fossem para o capítulo 28. Nós vamos ler do verso 18 até o 20. Assim está escrito na palavra do Senhor. E Jesus veio e lhes falou, dizendo: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre até o fim do mundo. Amém. É o ide de Cristo. Ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai a toda criatura. E o Espírito Santo de Deus fará o trabalho dele, que é nos convencer da justiça, do pecado e do juízo.
Aqueles que verdadeiramente são eleitos, são chamados, ouvirão o evangelho do Senhor e serão transformados. Por isso eu digo, não precisa de encantamento, não precisa de mágica para pregar o evangelho. Nós somos chamados a fazer o trabalho da pregação do evangelho do Senhor. Faça isso de maneira genuína. Não acrescentem coisas, não modifiquem coisas, apenas peguem o livro santo do Senhor, leia o que nele há e o Espírito Santo de Deus fará a obra que tem que fazer na vida daqueles que são chamados. Irmãos, o verdadeiro avivamento do Senhor é que aqueles que ouvem o evangelho do Senhor retornem às Escrituras, retornem à prática do evangelho do Senhor. Hoje a igreja de Cristo está cheia de misticismo, está cheia de fantasias, mas há aqueles que resistem a tudo isso e dizem e pregam: arrependam-se, arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Igreja do Senhor, preguem a verdade. Preguem a verdade que contém no Evangelho. Jesus está voltando. Jesus está voltando. A igreja de Cristo será retirada dessa terra. E nós precisamos fazer a nossa parte, pregar o evangelho do Senhor. Eu não sei porque ele nos chamou para fazer esse trabalho, mas ele nos escolheu. Mas quem faz a obra de transformar a vida das pessoas e de convencê-las do pecado que existe em nós é o Espírito Santo de Deus. Apenas abram as suas bocas e preguem o evangelho do Senhor. Combatam as heresias que são pregadas nesses lugares, mas com a palavra do Senhor, com o evangelho do Senhor. Eu repito, não é necessário fantasia, adereço, nem mágica para pregar essa palavra. Estejamos todos nós cheios do Espírito Santo do Senhor e vamos pregar a palavra do Senhor. Eu sei que vídeos como esses não interessam a muitas pessoas, porque elas gostam de ouvir fantasias. Elas gostam de ouvir aquilo que o evangelho não fala. O evangelho que passa a mão na cabeça e diz: está tudo bem, continue no erro, continue vivendo no pecado, mas esse não é o evangelho de Cristo. Não é. O evangelho de Cristo transforma vidas e pessoas. Preguem a palavra de Deus. Irmãos, usem as redes sociais, usem e-mail, usem mensagens, preguem a palavra do Senhor. Jesus está voltando. A igreja vai ser retirada daqui. Meu Deus, será que vocês não conseguem sentir em seu coração, queimando como chama ardente, a presença do Senhor? Ele está voltando. Preguem a palavra de Cristo. Pecadores precisam ser chamados ao arrependimento. O verdadeiro avivamento é o retorno dos servos do Senhor ao verdadeiro evangelho que salva e transforma. Tenham consciência disso, irmãos. Retornem às Escrituras. Dediquem tempo ao estudo diário. Esmiucem a palavra de Deus. Tenham envolvimento com a palavra de Deus e vocês não serão enganados. A apostasia é um dos sinais da vinda do Senhor. Irmãos, não fiquem aguardando aparecer o anticristo, aguardem a vinda do Senhor. Essa é a esperança dos crentes, dos cristãos. Nós não devemos estar preocupados com o anticristo, com o homem iníquo. Nós temos que pensar na vinda do Senhor. Meu irmão, não importa se o arrebatamento vai ser secreto. Não importa se não vai ser secreto, ele vai acontecer. E nem eu nem você sabemos o dia nem a hora, mas sabemos, de acordo com a palavra do Senhor, que esse dia está perto. A igreja do Senhor será retirada dessa terra. Vamos pregar o evangelho do Senhor. Não percam tempo com coisas que não são necessárias. Preguem esse evangelho, retornem às escrituras sagradas em nome de Jesus. Busquem o Espírito Santo de Deus. O Senhor vai nos capacitar a pregar a sua mensagem.
É o Espírito Santo de Deus que nos capacita a pregar, a falar de Cristo. Não se preocupe com o que vão falar diante das pessoas que não creem em Cristo. Ele nos dará a capacitação necessária para falar dele, do seu amor e do seu evangelho. Irmãos, tudo que os pecadores, que nós pecadores precisamos ouvir é: Jesus veio ao mundo. Deus nos amou de tal maneira que deu, João 3,16, o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus se entregou naquela cruz e padeceu por nós. Jesus é a razão de tudo. Jesus transforma vidas. Jesus morreu pelos seus. Jesus nos salvou. Nós precisamos ouvir o evangelho do Senhor. Ele nos salvou, ele morreu por nós, ele fez o sacrifício. Nada que eu e você fizer tem o valor que o sacrifício de Cristo teve naquela cruz. Ele entregou a sua vida por nós, ele nos salvou. Arrependam-se, voltem para o evangelho de Jesus Cristo. Arrependam-se, retornem ao Senhor. Essa é a mensagem. Todos nós somos pecadores, buscando a santidade em Cristo Jesus. Fomos lavados, o sangue de Cristo nos purifica, nos limpa de toda a nossa imundície, de todos os nossos pecados. Retornem a Jesus Cristo. Essa é a mensagem. Eu quero a atenção de vocês. Ei, você que está vendo este vídeo agora, deixa eu contar uma coisa para você. Arrependa-se. Jesus morreu por você naquela cruz. Ele entregou a vida dele por você. Ele quer te salvar. Ele está voltando. O tempo está acabando. Ouça com bastante atenção. O Senhor Jesus pagou um grande preço. É um preço que nem eu nem você podemos pagar de volta para o Senhor. Ele entregou a vida dele. Ele sofreu. Ele fez a vontade do Pai para que você fosse salvo agora. Arrependa-se nesse momento. Arrependa-se. Confesse ao Senhor os seus pecados. Abandone a sua vida de adultério, a sua vida de promiscuidade. Abandone tudo aquilo que te afasta de Deus aí agora. Confesse Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Venha para Cristo. O tempo está acabando. Venha. Venha agora. Ele quer te salvar. Se arrependa. Venha para Jesus. Pare de ouvir essas coisas fantasiosas que vocês têm ouvido por aí. Venham para as Escrituras. Venham para Jesus. Ainda dá tempo. Você está respirando. Você ainda tem vida. Amanhã pode ser tarde. Venha agora para Jesus. Ouça o que eu te digo. Ele quer te salvar. Foi por mim, foi por você que ele morreu naquela cruz. Se arrependa agora. Confesse Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Receba Jesus agora. Cristo agora lança todo o teu pecado no mar do esquecimento e ele salva você. Venha, o tempo é hoje e é agora. Venha. É essa mensagem que tem que ser pregada. É essa mensagem que tem que ser pregada. Eu deixo vocês aqui. Compartilhem esse vídeo. Recebam o Espírito Santo de Deus e façam o trabalho ao qual nós fomos chamados. Preguem o Evangelho de Cristo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.